tarde. Tudo bem com vocês? Me chamo Alexandra, estou aqui no SSI recebendo hoje nossos queridos parceiros, Dr. Flávio e doutora Vitória. Muito obrigada por estarem conosco. Dr. Flávio, depois vou aí lhe dar um abraço, se eu conseguir sair daqui. É muito bom ter vocês aqui para falar conosco, né, nesse mês que é um mês muito especial para nós, que temos um grande público feminino, aí mais de 10 mil pessoas, e cuidar da saúde das mulheres é durante todo o ano, mas esse é um mês que nós dedicamos especialmente para isso. Então, eu deixo com vocês a palestra, faço um lembrete aqui às nossas beneficiárias, né, quem já se inscreveu, obrigada, e quem ainda não se inscreveu para fazer a mamografia isenta de coparticipação até o final do mês de novembro, fica o nosso reforço ao convite. Dr. Flávio e doutora Vitória, muito obrigada. É com vocês a partir de agora. Um abraço e uma boa palestra para nós. Muito obrigada pelo convite. O Flávio está aí? A Vitória está fora também. Ah, não, está ali. Agora. Boa tarde, gente. É a nossa primeira palestra, assim, dessa modalidade online. Espero que vocês participem, pessoal. Mandem perguntas, podem mandar pelo chat, depois a gente vai ler todas as perguntas e tirar as dúvidas de vocês. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Caiu o ouvimos bem. sinal antes ali. Caiu o sinal antes, mas tudo certo. Então, gostaria muito de agradecer essa oportunidade, né? Eu sou Flávio Elias Ribas, mastologista, trabalho nessa área já tem 18 anos. Então, a gente tem bastante experiência e tem a honra de fazer parte dessa equipe tão nobre, que é a equipe do SSI, para cuidar das pacientes. E a nossa clínica, que é a Clínica Fermama, ela sempre esteve à disposição para cuidar dos beneficiários desse plano de saúde. E aí a gente foi convidado para fazer essa palestra, a gente está muito feliz de estar aqui para falar para vocês, né? E a doutora Vitória vai começar, ela vai se apresentar também, ela vai dar sequência e a gente vai fazendo um bate-papo bem bacana, deixando aí no final uns 20 minutos para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas, tá bom? Oi, gente. Então, eu sou a Vitória. Eu também sou mastologista, trabalho junto com o Flávio ali na Fermama. Eu sou uma apaixonada pela saúde da mulher, eu amo trabalhar com mulheres. Vou contar um pouquinho da nossa especialidade. Então, os mastologistas, eles atuam no diagnóstico, no acompanhamento e no tratamento de patologias da mama, tá? Não só câncer, mas patologias benignas também. E a gente faz cirurgias oncológicas, cirurgias estéticas, cirurgias reconstrutivas. E hoje a gente foi chamados, então, para falar sobre o câncer de mama. E o que é o câncer de mama, né? O câncer de mama, ele é uma doença resultante da multiplicação anormal das células da mama. Ela é provocada por uma alteração genética, que pode ser herdada, que é aquela que a gente chama alteração hereditária, ou uma alteração adquirida ao longo da nossa vida. Eu gosto muito de trazer um pouco de números para vocês terem uma noção do quanto o câncer de mama representa. Para vocês terem ideia, ele é o câncer mais prevalente nas mulheres no mundo. Só no Brasil, nesse ano de 2024, são esperados 74 mil novos casos, ou seja, novos diagnósticos, fora as que já têm o diagnóstico e já estão em tratamento.
é a primeira causa de mortalidade por câncer nas mulheres. Então, tem uma estimativa de que 50 mulheres morrem por dia no Brasil de câncer de mama avançado. Isso é um número muito grande, né? Porque assim, a gente pensa que é um câncer muito prevalente, mas é um câncer que tem diagnóstico precoce. Então, como que ainda tem tantas mulheres morrendo por causa disso? Esse é um número muito interessante, muito importante, que vocês precisam lembrar. 12,5% é o risco de uma mulher ter o câncer de mama ao longo da vida. Se a gente for pensar, 1 a cada 8 mulheres, então, vai ter esse diagnóstico. Pensem, a gente conhece muito mais que 8 mulheres, né? Então, uma de nós, pode não ser eu, mas pode ser minha mãe, minha tia, minha irmã, minha filha, é muito, muito prevalente. E o que causa, então, o câncer de mama, né? Não tem uma causa única. São diversos fatores que eles estão relacionados ao câncer de mama. Agora o Flávio vai falar um pouquinho para vocês quais são esses fatores. Isso aí, então, como a causa é multifatorial, a gente tem que estar muito atento, né, a saber isso também para evitar e poder fazer as diferenças na nossa vida, né, e também ser um agente de informação para quem está próximo da gente, né? A gente sabe que os fatores de risco, então, para o câncer de mama é a idade, né? O fato de ser mulher já é um fator, né? Isso é bom falar nesse momento, já que aproximadamente 1% só dos cânceres de mama são em homem. Na minha experiência pessoal é até menos, tá, gente? Significa 1% seria 1 a cada 100 câncer diagnosticado é em homem, mas na minha estatística chega a ser assim 1 a cada 200, 1 a cada 300 câncer. Então realmente é muito raro, mas de qualquer maneira tem que estar atento. Agora, as mulheres têm uma incidência muito alta, né, de câncer. Então, algumas alterações biológicas e acúmulo de exposição aos hormônios ao longo da vida vão criando digamos assim, um aumento da incidência do câncer, né? Então, a gente sabe que a mulher que menstrua muito cedo ou que para de menstruar muito tarde também tem um risco aumentado. Quando a gravidez é após os 30 anos, né, também, ou não ficar grávida, aumenta risco também, né? Então, isso é importante a gente saber. O uso de anticoncepcional oral, ele foi comprovado, se demorou para conseguir comprovar que era uma causa de câncer, mas se comprovou. Então, quanto mais tempo a mulher usa anticoncepcional, teoricamente, maior o risco, tá? A terapia hormonal é a mesma coisa. A terapia hormonal, geralmente, ela é realizada depois que se para de menstruar. Então, na menopausa, muitas mulheres fazem uso de hormônio, isso aumenta o risco para câncer. Não é em todas, mas aumenta. Aí tem outros fatores, né? E isso vem muito ao encontro da nossa região, principalmente do nosso estado, por causa que a nossa alimentação ela é muito rica em carboidratos, né? E também em gorduras e frituras. E a nossa alimentação na nossa região, não dá para negar, né? O sabor da comida é o melhor que tem, né? Eu já viajei em várias partes do mundo, eu nunca comi tão bem quanto Caxias. Mas aí se torna um problema, porque daí as mulheres tendem a ganhar mais peso e aumenta risco, tá? Principalmente depois que para de menstruar. Então, a falta de exercício também, e aí vem o encontro também na nossa região, nosso estado, tá sempre chovendo, né, gente? A chuva é frequente, o clima é frio. Olha o que foi essa semana passada aí, quase semana inteira de chuva e chuvisco. Aí fica difícil de fazer um exercício na rua, coisa assim, que em outros estados fica mais fácil, né? A ingesta de bebida de álcool também é um problema, e aí a gente tem que expor o porquê, né? A mulher, ela faz todo o metabolismo ali dos hormônios dela pelo fígado, sabe? E daí, quando ela usa a bebida de álcool frequentemente, isso significa diariamente ou 4, 5 vezes por semana, ela altera esse metabolismo e aumenta o risco, né? A exposição a outros agentes químicos e radiação,
né? O trabalho noturno também, a gente sabe que aumenta o risco, então, por causa da questão do cortisol, né? Que acaba alterando as células no organismo. E alguns fatores genéticos também. É aí que entra um dos fatores que é mais importantes para a questão de risco de câncer, que é o fator genético familiar, a tal da hereditariedade. Significa, se você tem vários familiares que têm câncer, a sua chance de ter câncer é muito maior que aquela outra pessoa que não tem vários familiares. Agora, pensam vocês, se somar todos esses fatores que a gente falou, a incidência do câncer vai lá em cima. Se a pessoa tem um só dentre todos esses, já não é tanto. Mas um dos que mais pesa, sim, é os fatores genéticos, tá? Esse slide eu acho muito interessante porque ele mostra muito o que é a mulher moderna, né? Porque a gente diz, nossa, mas tá aumentando o câncer de mama. Realmente, né? As mulheres elas estão tendo filhos cada vez mais velhas ou não tendo filhos. A gente usa anticoncepcional desde muito jovens, né? A gente tá, que nem o Flávio disse, a gente está comendo bem e não praticando tanto exercício, trabalha turnos noturnos, então tudo isso são fatores de risco que vão aumentar ainda mais a incidência do câncer. Exatamente. Então, aí, dentro dessa questão dos fatores de risco, que já entra a prevenção, né? Tem alguns fatores ali que a gente não tem como mudar. Por exemplo, a nossa história genética, ela é determinante. A gente não vai ter como nascer de novo e mudar. Agora, os fatores que a gente tem como mudar, esses a gente deve trabalhar para que sim, que sejam diferentes, né? A gente sabe que a pessoa que tem um estilo de vida saudável, né? Ela consegue reduzir em até 30% o risco individual de desenvolver o câncer de mama. Isso é muito bacana. E a pessoa que se cuida, consegue mudar os seus hábitos, ela vai diminuir a chance da ocorrência, tá? Então, assim, a questão da atividade física que a gente falou, ela deve ser feita pelo menos umas 3 vezes por semana. Ah, doutor, mas consigo fazer só 2. Já ajuda. Vamos ser sinceros, já ajuda. Agora, não fazer nada, ou fazer uma vez só de vez em quando, não vai diminuir risco, tá? E você Atividade sabe, física, atividade física tem que ser que nem boleto, né? A gente não gosta, a gente queria que alguém pagasse pra gente, mas não adianta, tem que fazer, é obrigação fazer atividade física. gostei do exemplo, Vi. O ruim é que a gente tem bem mais boleto durante a É, né? semana do que atividade física. Então, Mas ainda a tem que atividade achar uma maneira física de vai ser pagar. melhor, né? Vai ser melhor. Então, é importante, né, o movimento. E a gente sabe, né, gente, agora nessa fase da mulher, principalmente após os 40 anos, como é fácil ganhar peso, né? E como é difícil perder. Então, aí que mora o perigo de não fazer uma atividade física, porque daí fica muito difícil de conseguir perder aquilo que se ganhou através de uma alimentação desregulada, né? E aqui entra essa questão da alimentação, ela tem que ser uma alimentação rica em verduras, legumes, né? Os lanchinhos, usar uma fruta, né? Evitar gordura, fritura, alimentos ricos em carboidratos, né? O que que eu digo sempre? A gente, na nossa região, a gente vive em volta da comida, né? Qualquer reunião familiar, de negócios, de aula, sempre tem uma comidinha perto, né? Mas isso é bom. Só que o que que acontece no nosso dia a dia, que é aquela nossa alimentação, né, do de manhã, de tarde, de noite, ou de meio-dia e de noite, a gente tem que ser radical. Realmente se cuidar, levar a sério, fazer um programa de dieta, seja por acompanhamento nutricional, ou tem gente que mais ou menos já sabe que tem que comer, mas não consegue seguir, mas então tentar se regrar bastante durante a semana, porque daí vai ter uma festinha ou outra, dá para dar uma escapadinha. Mas no dia a dia tem que se cuidar, tá, gente? Isso vai diminuir consideravelmente o risco para câncer. Outro fator importante é a questão do consumo de álcool, né? Que a gente sabe, como eu comentei antes, o porquê disso, né? O porquê que o álcool atrapalha o metabolismo da mulher e acaba aumentando o risco, né? Ah, doutor, mas
nunca mais posso beber. Não, não é isso. Se tu beberes uma vez, 2 por semana, numa quantidade adequada, ok, isso não vai gerar um câncer. O problema para o fígado da mulher é aquela coisa de, nem que seja pouco, sabe? Tomar todos os dias se torna um problema. Porque daí o fígado ele vai tendo dificuldade de filtrar essas substâncias, né? Então, lembrando disso. A mesma coisa para o cigarro. O cigarro nem se fala, né? Porque o cigarro ele não presta para nada, né? Não presta para nada. Não, ele é algo totalmente descartável e ele causa câncer. Então, se a pessoa fuma, tentar regredir o máximo que consegue até parar, ou às vezes a melhor maneira mesmo é que nem diz outro, né? Criar vergonha na cara e largar o cigarro de vez. Isso é a melhor alternativa, né? Até porque às vezes o cigarro ele acaba puxando outros costumes que não são adequados, principalmente com a questão da bebida de álcool, etc. E outra mensagem que eu quero deixar também em relação a esse estilo de vida saudável é a questão do social, né? Dos relacionamentos. A gente tem que tentar buscar relacionamentos saudáveis. Parece fácil falar, não é, eu sei, todo mundo tem relacionamentos, mas a gente tem que estar sempre buscando, né? Valorizar os momentos simples, as pessoas especiais, né? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver nessa vida. Pode ser que seja 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos ou um dia. Então, se a gente viver bem hoje, falando o que a gente sente para outra pessoa, falando eu te amo para quem está próximo, sendo cordial com as pessoas, a gente vai estar exercitando aquela coisa boa que a gente tem dentro da gente, que é o amor. Pode E passar. além de tudo isso, é muito importante, eu acho que faz parte de um estilo de vida saudável ter um cuidado médico, né? Não só o médico em si, mas da parte da enfermagem, da parte da nutrição, da fisioterapia, da atividade física, tudo isso é muito bom. Falando, obviamente, na consulta, o indicado é que toda mulher, a partir dos 25 anos, ela deve passar por uma consulta com mastologista. Ah, mas por que tão cedo, né? Porque a gente consegue avaliar o risco dessa mulher e elaborar um programa de rastreamento, né? Um programa do que ela vai fazer de exames, a partir de que idade. A gente pode ensinar como é que ela vai fazer o autoexame. Então, essa idade dos 25 é bem antes, mas é para a pessoa ter essas informações. Porque quando a gente fala do câncer de mama, a gente não pode deixar de falar sobre o diagnóstico precoce. É sobre isso que é o Outubro Rosa. A gente tem uma estratégia que contribui, então, para descobrir o câncer bem pequenininho. Descobrir de uma forma que a gente ainda não palpa, que a gente ainda não toca. E esse câncer descoberto tão cedo, ele tem mais de 90% de cura. O exame mais importante, então, é a mamografia, né? A mamografia é um exame de imagem para diagnosticar essas lesõezinhas. Ela é recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos até os 75, ou conforme a expectativa de vida. Pelo SUS, hoje, a gente tem autorização de fazer a partir dos 50, mas pelo plano de saúde, a partir dos 40 já está incluída a mamografia. Isso é muito importante já começar a fazer. Tem uma incidência muito grande de câncer de mama entre os 40 e os 50 anos. E a mamografia, ela diminui a mortalidade. O que é isso, né? As pacientes morrem menos quando elas fazem a mamografia. Tem outro dado também, que a partir dos 70 anos, tem 25% mais ou menos dos diagnósticos. Hoje em dia, a mulher com 70 anos, ela não é mais uma idosa, não é? Não está mais acamada como era antigamente. Uma mulher de 70 anos, ela é super ativa. Então, tem que manter fazendo os seus exames regularmente, as consultas com um mastologista. E as pacientes que têm alto risco, né, que têm um histórico familiar, ou que têm um histórico pessoal, que tiveram já teve alguma vez que fazer alguma biópsia,
Essas pacientes, além da mamografia, elas precisam de exames complementares. Por exemplo, uma mulher que tem a mama muito densa precisa fazer a ecografia junto, só a mamografia não é suficiente. E a gente tem muito medo da mamografia, né? Existe ainda um tabu sobre esse exame. Então, eu queria contar para vocês um pouquinho de como é o exame, para vocês se tranquilizarem, para vocês também tranquilizarem outras mulheres, tá? A mamografia, ela é um exame de raio-x, é uma radiografia. Ela é realizada, então, se posiciona, tem uma bandeja de acrílico, a mulher vai, ela posiciona a mama e desce uma outra bandejinha e faz uma compressão, tá? Essa compressão, ela é um pouquinho desconfortável, mas ela é muito rápida. Ela dura, tipo, segundos. Então, pensa, tu vai lá, tu vai posicionar, vai fazer essa compressão, vai bater o raio-x, a radiografia, e pronto, já solta, né? Não precisa de nenhum preparo específico, só que o ideal é só não passar desodorante ou nada de creme para poder aderir bem a essa bandeja, tá? A única contraindicação é pacientes gestantes, a não ser que seja, né, enfim, obrigatório, porque tem alguma lesão, enfim, mas as gestantes, elas esperam até o final da gestação, então, para fazer. A duração do exame é em torno de 10 minutos, tudo, desde que tu entre, tire a roupa, faça o exame. São 4 incidências de 2 de cada mama e são bem rapidinhas. E aí a gente pergunta, tá, mas e o autoexame, né? Ele existe, todo mundo fala. O que é isso? O autoexame é uma medida de autoconhecimento. Ele não substitui a mamografia, mas ele é tão importante quanto. Principalmente para pacientes que ainda não estão nessa idade da mamografia, né? A única forma, a maior parte, assim, mais de 90% das pacientes jovens, elas descobrem o câncer palpando. Ou seja, muitas vezes elas não palpam no autoexame, elas palpam um dia que elas estão botando a blusa, que elas estão colocando o sutiã. Se elas tivessem o hábito de fazer o autoexame, elas com certeza iriam diagnosticar, sentir esse nódulo, né, antes. E o que é o autoexame, então? É dividir a mama, palpar a mama, olhar a mama. É importante tu ficar atenta, conhecer como é que é a posição do teu mamilo, se tu não tem nenhum abaulamento, que é, né, para fora, assim, um carocinho, ou se tu não tem nenhuma retração, que não tá puxado em algum lugar. É muito importante tu conhecer o teu corpo para saber se tem alteração, porque pode ter alterações. A gente sabe hoje que esses são os principais sinais de alerta, né? Então vocês têm que ficar ligadas nisso. Por exemplo, nódulos mamários em mulheres com mais de 50 anos é sempre um sinal de alerta. Nas mulheres com mais de 30 anos, que o nódulo persiste, né? Que é um nódulo que, por exemplo, a mulher está amamentando, formou aquele nódulo, parou de amamentar, ainda tem aquele nódulo, né? Então, isso aí a gente precisa fazer uma investigação. Tem aquela secreção do mamilo, é muito importante, assim, vocês saberem que quando a gente espreme, né, o mamilo, assim, faz essa manobra, pode sair uma secreção, principalmente uma secreção branquinha ou mais esverdeada. Isso é normal. A secreção mamilar, que é um sinal de alerta, ela é uma água de carne, assim, uma água, um sanguezinho mais aquoso, parece, tá? Se aparecer alguma irritação, alguma ferida que não cura na região da mama ou na região da areola, a mama ficar com uma textura diferente, se aparecer um caroço, se mudar a forma, né? Ou a mama ficar num formato assim, como se ela tivesse caindo, assim, um pedaço mais abaulado para baixo. Se palpa na axila alguma íngua, se muda a cor da areola, se a areola ou se o mamilo não retrai, não entra para dentro, se não aparece, então, veias ou alguns vasos, assim, que antes não existiam. Todos esses sinais, a gente precisa procurar atendimento, mostrar para o médico, pode ser para o ginecologista.
O gineco e o masto, eles são um time, né? A maioria das mulheres faz os exames de rotina com os ginecologistas, e isso é ótimo. Sempre que eles tiverem uma dúvida, ou que vocês quiserem, não, mas eu quero ouvir uma segunda opinião, aí vocês podem consultar com a gente. Seja uma coisa benigna, né? Seja, será que eu estou fazendo certo meus exames? Será que eu preciso antecipar? Será que eu preciso fazer alguma outro exame? Doutor Flávio, quer falar alguma coisinha? Então, a gente tem que chamar atenção realmente para essa situação de a pessoa se conhecer, né? Uhum. E outra coisa que eu acho bem importante, que na prática a gente acaba pegando pacientes com os tumores muito avançados, né? E eu acho que tem um tabu muito grande, assim, ainda na nossa sociedade, principalmente pelas pessoas menos favorecidas, de que quando tem alguma alteração na mama, se mexer vai piorar, sabe? Então daí as mulheres vão deixando, e daí quando às vezes o marido vê, ou um filho vê, alguma coisa assim, ou ela já fica apavorada aí que ela vai no médico, daí às vezes é tarde demais. Então, eu acho melhor assim ela procurar um médico, o médico dizer para ela, não, tá tudo bem, não te preocupa, não tem nada, do que deixar passar alguma coisa, sabe? Então, eu acho que esse é o principal recado, né? Se conhecer para poder pedir ajuda quando vê alguma coisa diferente. É importante lembrar também que não tem uma regra, tu não precisa ficar tantos minutos. Eu sempre oriento as minhas pacientes a elas fazerem a cada 2 meses, assim, no dia que seria o dia do aniversário. Por exemplo, eu faço aniversário dia 12 de dezembro. Todo dia, 12 ou 11 ou 13, enfim, eu faço meu autoexame. É uma forma de tu marcar uma data, lembrar de fazer. Bom, então a gente passando por um outro item, né? Foi no médico, fez o, digamos assim, tá com a suspeita de câncer, o que que vai ser feito? Geralmente a primeira coisa que se faz, né, é fazer um exame de mamografia e de ecografia, se a pessoa ainda não tem, né? E se ela tem um exame alterado, vai ser feito o diagnóstico por aquele exame. Aí passa para a primeira etapa, que é a realização da biópsia, né? Como é que é a biópsia? A biópsia é bem simples. Muitas mulheres têm medo de fazer a biópsia, mas ela avançou bastante porque os aparelhos de ecografia são bons e os médicos fazem guiado por ecografia. Então, elas fazem uma anestesia local com aquela agulha de dentista, sabe? Bem fininha. E daí, com uma agulha um pouquinho maior, depois que já está anestesiado, se tira um pedacinho do nódulo e se manda examinar para se fazer o diagnóstico. Quando a gente faz isso, a gente tem que passar por uma segunda etapa, que é ver se esse nódulo ele é dependente de hormônio para crescer ou não depende de hormônio para crescer, ou assim traduzindo, se ele come hormônio ou não para crescer. Isso muda totalmente a forma de tratamento, tá? Então, o tratamento adequado, ele é fundamental e é no início do diagnóstico que se vai fazer todo o planejamento de um tratamento padrão, tá? Então, assim, o câncer de mama, graças a Deus, evoluiu muito o tratamento, tem muitos remédios novos, remédios que alguns ainda são caros, mas os planos de saúde geralmente eles têm que fazer o pagamento do tratamento, né? E a gente, ali na clínica, por exemplo, a gente vê pouquíssimas mulheres morrerem por causa do câncer de mama. Diferente da estatística nacional, que é bem alarmante, assim, a gente acaba vendo menos. Por quê? Porque o tratamento ele já inicia de uma maneira padrão. Então, quando o tumor ele depende de hormônio para crescer, geralmente a gente começa fazendo tratamento com cirurgia. Quando o tumor não depende de hormônio para crescer, aí a gente vai fazer um tratamento com medicamentos, tá? Então a gente começa com medicamentos. Então, claro, é a tal da quimioterapia, né? Quimio vem de medicamento, né? Então a gente faz aquele tratamento para diminuir o tamanho do tumor, para secar aquele nódulo. O nódulo muitas vezes até desaparece, sabe? Mas mesmo assim depois tem que fazer a cirurgia
para retirar ali a sementinha que ficou. É como se fosse um... Vamos pegar um exemplo de um fogo que está ali dentro da mama, tem um foguinho ali que é um nódulo, né? A gente fazer o tratamento é como se fosse jogar um balde de água fria em cima daquele fogo. E aí aquele fogo se apaga e vão ficar só as brasinhas. Às vezes o fogo apaga totalmente, às vezes fica uma pequena brasa ali, e daí essa brasinha, digamos assim, é o que tem que ser retirado pela cirurgia, tá? As cirurgias são das mais variadas formas. O interessante é que quanto mais avança a medicina, melhores técnicas cirúrgicas se tem. Ali até a década de 80, né, a gente tinha os tratamentos muito radicais, que era a retirada total da mama, retirada dos músculos, retirava todos os linfonodos da axila, daí a paciente às vezes ficava com aquele famoso linfedema, que a gente chama, né, que é o edema do braço, o braço ficava muito grosso. Agora, depois de um tempo para cá, né, e cada vez que passam os anos, melhores tratamentos surgem, se tem feito cada vez mais tratamentos conservadores, que é aquele tratamento onde a gente consegue preservar o seio da mulher para poder fazer um tratamento complementar. Aí a gente vai fazer esse tratamento complementar com medicamentos e também com a radioterapia. A radioterapia é tipo um aparelho de raio-x, mas lógico que ele trabalha de uma maneira um pouco diferente, tá? Mas o tratamento é muito rápido, são aplicações de apenas 3 minutos sobre a mama. Por que que a gente faz isso? Para que não volte a doença na mesma mama, né? Então se faz essa aplicação, que às vezes vai de 5 sessões até 30, depende o caso, tá? Geralmente, na maior parte das mulheres, é feito de 5 a 15 aplicações, e é uma outra forma de tratamento. Bem tranquilo, não tem praticamente nada de efeito colateral. Nas máquinas antigas se tinha, agora já está bem melhor, está bem avançado esse tratamento. Então, a paciente fica tranquila com esse tratamento. E aí existe um tratamento que a gente chama, que é tipo uma quimioterapia, mas ele é específico para um tipo especial de tumor ou para uma família especial, que a gente chama de terapia-alvo. São remédios que vão agir especificamente numa família de tumores. E esse medicamento ele tem bem poucos efeitos colaterais, né? Então é bem utilizado, tem salvado muitas mulheres e, como eu falei, assim, avançou muito os tratamentos. Não posso deixar de falar algo muito importante, que é a questão da reconstrução mamária, tá, gente? Reconstrução mamária significa a gente poder fazer uma colocação de uma prótese, ou às vezes a gente precisa fazer um retalho, que a gente chama, que é pegar um pedaço de outra parte do corpo para colocar ali onde se tirou a mama, né? Mas todas as mulheres, elas têm direito a passar por uma avaliação para reconstrução de mama, tá? Seja pelo SUS ou seja pelo convênio também, todas têm direito. Pouquíssimas mulheres hoje em dia não podem fazer a reconstrução. Claro que tem casos específicos, por exemplo, paciente que é muito obesa, ou paciente que tem diabetes, ou aquela paciente que é muito idosa, aí às vezes a gente não faz a reconstrução, mas senão 98% das pacientes vão para uma reconstrução, principalmente porque agora com a quimioterapia avançada que a gente tem, a gente tinha antigamente tumores que eram difíceis de a gente preservar a pele. Hoje, com a quimioterapia, a maior parte dos tumores eles regridem a ponto de a gente conseguir fazer a cirurgia de maneira padrão, assim, e aí a gente só coloca uma prótese de silicone. Então, às vezes, a paciente descobre um câncer, chega lá no doutor para fazer um tratamento de câncer e acaba ainda fazendo uma cirurgia reconstrutiva que dá um resultado estético melhor do que estava antes. Isso acontece muitas vezes, tá? Então, não dá para se desesperar de achar porque está com câncer. Primeira coisa, a gente não tinha comentado, mas descobri o câncer, agora eu vou morrer. Isso aí não existe mais, tá? A gente descobriu uma alteração, descobriu um câncer, tem tratamento, o tratamento está muito avançado. E a outra questão é a questão de, vou ficar mutilada. Provavelmente ou raramente se fica sem o seio, tá? É bem importante isso, porque dá um norte para aquela mulher que tem alguma alteração
ter força de vontade de dizer, não, eu quero ir no médico, eu quero fazer o tratamento e quero ficar boa porque eu sei que o tratamento é bom. Isso ajuda bastante, tá, gente? Outra coisa que eu acho bem importante falar é que nem o Dr. Flávio falou, vocês viram quantas opções de tratamentos a gente tem. E o que é mais legal é que é muito personalizado. Cada mulher tem o seu câncer de mama. Ah, mas eu tenho a mesma idade da Marina. Mas o teu tratamento, o teu tipo, a tua doença, o tamanho da tua mama, tudo isso vai influenciar para o tipo de tratamento que vai ser escolhido para ser o teu tratamento. Então, eu acho muito legal os grupos, né, das pacientes que têm diagnóstico de câncer de mama, que elas conversam justamente sobre isso. Ah, o meu eu fiz assim, assim, assado. Ah, e o teu, sabe? Isso é muito legal de ver quanto a medicina ela avança e ao mesmo tempo ela fica cada vez mais personalizada. A minha doença eu tenho um tratamento para minha doença. Então, isso é que nem o Dr. Flávio falou, a reconstrução, né? Hoje em dia, a gente pode fazer até, a gente se faz muito a redução de mama, por exemplo, quando tem um nódulo, quando tem um câncer. Principalmente porque ajuda muito naquelas mamas muito volumosas a poder fazer a radioterapia. Então, não vai tirar toda a mama, tira ali o tumor, né? Faz o tratamento complementar com a radioterapia e a paciente ainda pode reduzir as mamas, que às vezes é uma coisa que incomoda, né? Um volume muito grande, enfim. Então, isso é muito legal como é personalizada a conduta do mastro, né? Para cada paciente que ele tiver, ele vai fazer um tratamento, vai fazer um check-up diferente. Então, isso é muito interessante. E eu acho que uma das partes fundamentais no tratamento do câncer de mama é, primeiro, é a pessoa, né? Ela acreditar que ela vai ficar bem, que ela vai ficar curada, que ela vai ficar melhor e sair dessa batalha ainda mais forte para, né, enfrentar as coisas da vida. Eu acho que isso é fundamental. Confiar também no médico, na medicina, no tratamento. Hoje, câncer de mama tem cura, então, assim, confiar no que que está sendo prescrito para mim, no que vão fazer. E outra coisa muito importante é isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é falar sobre o assunto, é ser a rede de apoio de alguém, é falar sobre o Outubro Rosa, é tirar os tabus, né, aqueles medos que as mulheres têm. Não tem mais por que a gente ter isso. Outra coisa que a gente precisa, que eu vejo que as pacientes têm, elas têm uma culpa, sabe? Quando elas têm um diagnóstico de câncer de mama, às vezes elas pensam, mas gente, o que será que eu fiz para que isso acontecesse? E não tem. Só de ser mulher, a gente já tem essa chance. Então a gente precisa acalmar as pessoas, dizer, olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tu vai fazer teu tratamento, tu vai estar curada daqui a alguns meses e vai seguir a tua vida normal a partir disso, sabe? Então a gente pode ser essa voz, esse acalento para as pessoas com diagnóstico também. E lembrar que é de outubro a outubro que a gente tem que se cuidar. A gente, na equipe da Clínica Fermama, a gente está sempre à disposição, principalmente, né? Vocês podem até avisar as nossas secretárias se é alguma coisa de urgente, se vocês palparam algum nódulo, a gente agenda com a maior brevidade, a gente orienta vocês aonde fazer as biópsias, enfim, tudo isso vocês conseguem com a gente. Muito bom. Já entraram algumas mensagens aqui no chat, tá? Ah, Uma boa. a gente até comentou, mas é mito ou verdade que mulheres que não amamentaram têm maior probabilidade de ter câncer de mama? Isso eu comentei até que sim, que é uma verdade, tá? E por que isso, né? Bem simples para vocês entenderem. Quando a mulher amamenta, ela estimula a glândula mamária a produzir leite. Então, a glândula mamária, ela trabalha. E ela hipertrofia, ela fica grande, ela aumenta de volume porque ela trabalha, ela funciona. Depois que a mulher para de amamentar, ela atrofia, ela regride. E aí ela fica mais murchinha, fica menor. Então, esse processo, né, de amamentação, ele vai fazer com que diminuam os riscos
daquela alteração celular acontecer na mama da mulher, tá? Então, é fato, é verdade. Outra pergunta, então, que eu vou deixar para a Vitória responder, tá? Então, assim, Vi, qual o índice de sucesso se o diagnóstico for feito em fases iniciais? Mais de 90%. Hoje a gente consegue dados que um tumor, ele diagnosticado com menos de 1,5 centímetros, ou seja, é aquele tumor que a gente ainda não consegue palpar, a não ser que a gente tenha uma mama muito pequena. Mas, ou seja, um tumorzinho pequenininho assim, mais de 95% de chances de cura, né? O que acontece? No câncer, não só no câncer de mama, mas no câncer em geral, os médicos, as pessoas que lidam com isso, têm muita dificuldade de falar em cura. Porque a gente vê, graças a Deus, muitas pessoas vivendo a vida inteira, mas a partir do momento que tu teve um diagnóstico, tu precisa manter os teus exames em dia, né? Precisa fazer periodicamente exames, tanto no órgão, ou seja, na mama, quanto no resto do corpo, né? Então, principalmente em estágios mais avançados, a gente precisa sempre fazer esse acompanhamento, porque caso apareça, né, recorra à doença, ou seja, ela apareça novamente, a gente já pega ela ali bem no início. Mas quando é diagnosticado com menos de 1,5 centímetros, 95% das mulheres vão passar desse tempo de segmento, que são os 10 anos, e vão estar curadas. Pensem, é muita gente, né? Se a gente conseguisse conscientizar as mulheres a fazer a mamografia, a fazer o autoexame, a avaliar seu risco, a gente iria falar numa cura, assim, quase que 100% da doença. A gente tem um exame que a gente consegue rastrear. É diferente de, por exemplo, câncer de cólon, que teria que fazer colonoscopia, que é um exame invasivo, né? Que é um exame que precisa, às vezes, do anestesista, bloco, enfim, que é toda uma função, um preparo. Esse exame é muito mais difícil de ser feito, é um diagnóstico muito mais complicado. Então, a mamografia não, é um exame rápido, é um exame que abrange o país inteiro. Então, a gente precisa falar para a mulherada fazer. As mulheres precisam fazer a mamografia para a gente ter tanta cura, tantas mulheres ali que não precisam fazer tratamentos enormes e vão estar curadas. Muito bem. Entrou uma outra pergunta, que é o seguinte: percebemos que muitas mulheres são resistentes à mamografia por se tratar de um exame não tão confortável. Como conscientizar e derrubar tabus, além do que já foi dito pela doutora Vitória? E eu acho que aqui entra uma questão de conscientização mesmo, que é um trabalho que tem que ser feito de maneira organizada, planejada, e aí eu vou dar os parabéns assim para a equipe da medicina preventiva do SSI, que está buscando isso. A gente conseguiu organizar junto com os profissionais ali da Fermama um sistema onde eles estão indo atrás das pacientes para ver se elas estão realmente fazendo o exame, porque não estão fazendo, e pela idade delas a necessidade de fazer. E aí entra também essa questão de fazer parcerias com clínicas especializadas na parte de radiologia, né, no caso da mamografia e da ecografia, porque a gente sabe que tem clínicas que têm equipamentos muito bons que não vão machucar a mama. E outra questão também que eu acho que é muito importante, tem funcionárias muito assim qualificadas e também delicadas, que vão ter esse cuidado de estar com a mulher ali do lado, fazendo exame. Olha, tá doendo, vamos apertar um pouquinho menos. E esse detalhe eu acho muito importante, que eu ouço de algumas pacientes elogiando o serviço de algumas clínicas, e é isso vai quebrando esse tabu, sabe, de que é desconfortável. Lógico, né, um exame que tem mulheres que dizem que ok, que é bem tranquilo de fazer, e tem outras que vão ter a mama mais sensível, isso é normal. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, né, quão disposto a gente está a pagar o preço para evitar de ter um câncer avançado, essa que é a questão, sabe, que a gente tem que colocar na balança, né. É a mesma coisa para o homem, né, que a gente sabe que tem a questão do câncer de próstata, só o exame de sangue é insuficiente, tem que fazer o toque retal, né. Dificilmente achar um homem que vai querer fazer um toque retal assim
e vai gostar do exame, né? Mas a gente sabe que é importante e que ele deve ser feito, né? Então, para evitar de pegar um câncer avançado, né? Mais ou menos isso. E mulheres que têm mais sensibilidade ou que têm mais dores nas mamas, pode antes, assim, uma meia hora antes, tomar algum analgésico, pode ser dipirona, paracetamol, qualquer coisa assim que já deixa o corpo um pouco mais relaxado. Às vezes não é nem pelo efeito do remédio, tem um efeito placebo que a gente chama, né? Que é aquilo que tu toma e tu pensa, ah, tá, agora eu não vou sentir tanta dor. E realmente funciona. Isso ajuda. E isso ajuda. Então, as mulheres, elas têm que ser, assim, eu sou chata de tanto que eu falo para as pessoas, tu fez teus exames? Tu fez teu preventivo? Vai fazer os teus exames. A gente pode ter essa cobrança. Eu acho que é uma forma de estimular, falar também, olha, eu fiz e não doeu. Ah, eu fiz e doeu, daí eu tomei um paracetamol, eu levei, né, sei lá, uma dipirona um pouco antes, eu tomei um pouco antes e melhorou. A gente pode falar sobre a nossa experiência pessoal também, para que seja uma. Tipo, ah, se ela fez, então eu acho que eu vou fazer também, sabe? Isso ajuda muito, né? O boca a boca é o que mais estimula, eu acho. Mais do que campanhas, a busca ativa, é isso assim, ó. Né, que a gente vê que tem na prevenção aqui do SSI, que tem nessa questão do Outubro Rosa, pelo Ministério da Saúde. Então, isso é o vamos lá, vamos fazer. E tem dados que é impressionante. A busca de mamografia antes de outubro e como é que ela fica em outubro e novembro. É assim, parece que muitas mulheres fazem a mamografia nessa época do ano, mas ainda é muito abaixo do que seria o ideal. A gente tem um dado, para vocês terem uma ideia, de mamografias no Brasil, o ideal da campanha seria 70% da população, então, acima dos 50 anos até os 70, fazerem mamografia. A gente tem o dado que, em vez de 70%, é menos de 30%. Então, a gente nem está pegando aquelas mulheres dos 40 aos 50, a gente está pegando só a partir dos 50. E mesmo assim, é 30% só. Então, a gente precisa falar da mamografia e da importância desse exame. Tem mais uma Mais pergunta aqui bem interessante, que é sobre a terapia celular avançada, né? Que seria viável para esse tipo de tumor ou somente para outros tipos de câncer? Aqui eu acho que quem questionou está perguntando provavelmente sobre a imunoterapia, né? Então a gente sabe que a imunoterapia ela é muito utilizada para aqueles tumores que não dependem de hormônio para crescer. Como eu tinha falado inicialmente, tem essa divisão, né? E geralmente, uma coisa que eu não falei antes, mas os tumores que dependem de hormônio para crescer, geralmente são nas pessoas mais idosas ou acima ali também de 50 anos já tem um índice maior de tumores dependentes de hormônio. E abaixo dos 45 anos, 40 anos, já incide muito tumores que a gente chama de negativos, triplo negativos para hormônio, no caso, que vão se beneficiar desse tipo de tratamento, tá? Aqui também eu vou pedir para vir responder. No caso de amamentação de apenas um mês devido a ter secado o leite, fica também com maior risco, como se não estivesse amamentado? Olha que legal, a gente sabe hoje que a nossa glândula mamária, as células da nossa glândula mamária, elas são imaturas, vamos assim dizer, até amamentar, né? Que nem o Flávio falou, tem todo esse processo, né? De produção do leite. Isso faz com que essa célula deixe de ser uma célula imatura e passe a ter um certo amadurecimento. Obviamente, o tempo prolongado de amamentação, então, quanto mais a gente amamentar, mais proteção a gente tem na mama, mas o simples fato de ter amamentado, de ter tido essa produção de leite por um curto período, já faz com que essas células fiquem mais maduras. Então, já diminuiu o risco. Aumenta, assim, a proteção se tu amamenta por mais tempo. É a mesma coisa da gestação. Se a gente tem filhos numa idade mais cedo, antes dos 30, a gente tem um pouco menos de influência dos hormônios. Então, a gente tem um risco diminuído, a gente tem um fator de proteção ter filhos antes dos 30. A mesma coisa de ter amamentado
por um tempo mais prolongado. E agora mais uma pergunta. Eu gostei dessa turma. Eles estão Gostei fazendo umas também. perguntas bem interessantes, né? Tô Olha só adorando. que legal essa. É recomendável que mulheres com histórico familiar de câncer de mama realizem mamografias antes de 40 anos? Quais fatores devem ser considerados na decisão? Então, a gente sabe que as mamas das mulheres antes dos 40 anos são mamas mais densas. O que significa isso? Tem bastante glândula. Significa ainda podem amamentar. Elas estão preparadas para amamentar ainda, principalmente antes dos 40 anos. Então, essa mama densa, que é mais... quando tu fazes a mamografia, ela fica muito branca. Ela acaba não mostrando, muitas vezes, algumas coisas que são importantes. Por isso que a doutora Vitória falou ali da ecografia. A ecografia é muito importante nessa faixa etária que a gente chama, né? Ali entre os 30 e 40 anos, a ecografia é fundamental num diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas quando que a gente deve fazer a mamografia? A gente faz nas mulheres que têm risco aumentado de câncer, seja por alteração genética ou seja por histórico na família. Elas devem iniciar a mamografia com 35 anos, tá? E se o parente que teve câncer de mama foi mais jovem que isso, por exemplo, assim, teve o câncer aos 35, por exemplo, essa menina jovem vai fazer a mamografia 10 anos antes do seu parente próximo. Então, pode até fazer uma mamografia aos 25 anos. Mas são exceções, tá, gente? Em geral, histórico na família, ela vai fazer a partir dos 35, sem histórico na família a partir dos 40. E eu Para acho que deixar é bem legal claro. falar também o que é o histórico mais relevante, né? Que é filha, mãe e avó, que são os de primeiro grau. Esses são os mais relevantes. Mas também é importante saber tias, primas. Às vezes tem um número grande de primas que tiveram diagnóstico. Isso também já é, quanto mais familiares que não sejam de primeiro grau, isso também aumenta o risco da mulher. Então, também precisa ser avaliado e muitas vezes precisa começar os exames antes. Ou até, hoje tem uma atualização que pode ser feita para essas mulheres de maior risco, até ressonância magnética. Então, é importante a gente saber para a gente fazer os exames corretos. Então, Tem mais gente, perguntas? não, as perguntas acabaram e eu vou aproveitar agora para me despedir, agradecer pela atenção, tá, prestada. Foi uma oportunidade única, foi muito legal poder falar para vocês e essa interação foi bacana também porque a gente pôde responder algumas perguntas. Obrigado pela parceria com a Vi, que a gente pôde juntos passar essa mensagem para vocês. Geralmente a gente faz as palestras sozinhas, né? Mas em dois é muito melhor, muito mais É bacana. verdade. Então, surgiu uma outra pergunta que eu não vou deixar de responder, tá? Que é bem interessante, porque é muito na nossa área, Vi. Que é o seguinte, ó, a colocação de prótese mamária aumenta as chances de desenvolver câncer? Então, a gente sabe que não. Existem muitos trabalhos comprovando já que a prótese de silicone ela não aumenta o risco de câncer. E existem algumas marcas de prótese que aumentaram o risco de outro tipo de câncer, que é o risco de linfoma, anaplasma. Mas isso também é uma doença muito rara, tá? Eu, graças a Deus, até hoje nunca tive nenhum caso, eu coloco prótese toda semana, mas não aumenta o risco. Inclusive, se tem um tabu de que a prótese de silicone... Ficou mudo. Tu ficou mudo. Então, eu acho que me ouviram até há pouco, né? Existe um tabu que fala que a prótese de silicone esconde um câncer de mama, o que não é verdade, tá, gente? Porque a prótese de silicone, inclusive, às vezes facilita que a mulher descubra, porque como a mama fica por cima da prótese e ela fica mais esticadinha, fica mais fácil para achar uma alteração numa ecografia, por exemplo, e também mais fácil para a mulher sentir no toque, né, E aquela ela mama. pode fazer a mamografia também, né? Isso, faz a Mesmo com mamografia normal. prótese, faz a mamografia normal. Isso. Então tá, gente. Obrigado por Oportunidade. ouvirem a gente, né?
Parabéns ao SSI por esse programa, por essa oportunidade, tá? A gente está com as clínicas de portas abertas para vocês sempre que vocês precisarem. E não vou falar nomes aqui, senão eu acho que eu vou esquecer de alguém, mas parabéns pela equipe organizadora, tá bom? Vou deixar para a verdade. Vitória se despedir também. Tchau, gente. Foi um prazer falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. É uma pincelada, dá para a gente falar por horas aqui se a gente quiser sobre esse assunto, mas é importante, assim, o básico, né? Já é muito importante para o câncer de mama. Se cuidem, curtem a vida, aproveitem para ter hábitos saudáveis, trabalhem bastante para poder aproveitar, fazer umas viagens de vez em quando. Isso tudo faz parte de ter uma vida saudável. E lembrem vocês e lembrem as familiares de vocês a fazer os exames de mama. Isso é muito importante, isso salva vidas. Tá bom? Se cuidem, bom retorno para casa, boa noite. Muito obrigada. Doutor Flávio, doutora Vitória, um prazer ouvir vocês, aprender mais um pouco, e eu reforço aqui, autoconhecimento é tudo, né? Se tocar e se cuidar de outubro a outubro. Obrigada mais uma vez, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigado.